Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos lá ministrar a palavra de Deus nessa noite. Esperar que Deus possa falar alguma coisa aos nossos corações. Amém? Eu vou começar, vou falar de um sonho que eu tive. E tem a ver com o que eu vou falar. E eu vou já aproveitar aqui e contar e compartilhar com os irmãos. Eu venho assim, eu estava na igreja agora, e antes de eu sair para cá, eu disse que nós não dependemos, a igreja não depende de político nenhum para ganhar, para acontecer nela o que tem que acontecer, porque a igreja, ela pertence a Cristo, porém a sociedade precisa. A sociedade, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Eu defendo os princípios e as ideias e eu penso na sociedade. Eu não penso na igreja. Porque assim, a igreja, ela pode fechar as portas. Ela só fecha as portas se Cristo permitir. Ela está debaixo da autoridade de Cristo. Amém? Mas eu venho há bastante tempo orando, intercedendo, pedindo a Deus que Deus dê sabedoria. A coordenação da campanha do atual presidente da República, dando estratégias a eles. A minha oração é essa. Eu não tenho político nem partido algum. Aí eu vou contar um sonho que eu tive. Eu estava... Quem já foi lá em casa, lá na sala, tem uma varanda, e eu sempre oro ali na sala. É o meu lugar preferido, né? O pessoal está no quarto, minhas meninas, a minha esposa, e eu vou lá para a varanda e fico na sala e eu faço as minhas orações ali. E eu tive um sonho que eu estava 2 vezes nesse sonho. Eu era 2 pessoas. Eu estava presente em 2 cenas. Na cena número 1, eu estava em pé na varanda de onde eu moro, olhando para o além, e os meus olhos estavam fixos no além, e eu estava muito perturbado. A minha cabeça estava sendo influenciada, e eu estava muito angustiado. Só que eu também estava olhando para mim, eu era esse segundo. E eu olhava para mim, eu da cozinha, lá do apartamento, eu olhava para mim na varanda, e eu me via lá, essa pessoa, só que esse segundo estava tudo bem com ele, não tinha problema, mas era eu. E olhando para mim, eu estava perturbado, olhando para o além, e no sonho eu estava sendo influenciado e dominado. Aí de repente passa uma terceira pessoa, que era um ser muito macabro. Ele passa fazendo um pouco da minha pessoa, essa que estava na janela. Balança a cabeça e me despreza. E quando ele me despreza, eu que estou vendo a cena, esse segundo, eu entendi que eu estava sendo influenciado por Satanás, e por isso que eu estava daquela forma na janela, muito perturbado, olhando para o além. Quando eu percebo isso, eu começo a orar e a clamar. E eu clamo, oro, e eu repreendo ele, porque eu não sabia que era ele. E quando eu vou orando, e a minha oração vai tomando mais forma, mais fervor, começa a subir na minha frente, como daqui no outro lado da rua, a bandeira do Brasil. Ela começa a subir. E quanto mais eu clamo, mais a bandeira subia. E a bandeira não era uma bandeira qualquer. Era uma bandeira com as cores da nossa pátria, mas eram cores assim, sobrenaturais. E quando eu vou orando, ela vai ganhando forma, vai expandindo, uma coisa linda, maravilhosa. E as estrelas começam a se movimentar dentro da bandeira.
E quando eu volto do sonho, o discernimento que eu tive é que essa segunda pessoa que estava na varanda são pessoas que estão sendo levadas por um espírito de mentira, influenciada por esse ser macabro, e eu, como cristão, teria que estar orando pela nossa nação. Amém, irmãos? Esse foi o discernimento que eu tive. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 3. Marcos capítulo 3, a partir do versículo de número 20, irmãos. Que diz assim a palavra de Deus: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem demônio. E pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando assim, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes terá fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Amém, irmãos? No livro de Mateus capítulo 12, é a mesma passagem que diz assim no versículo 22, diz: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo que curou, que o cego e mudo falava e via. E a multidão se admirou e disse: esse é o filho de Davi. Esse é o filho de Davi? Fizeram uma pergunta. Não precisa abrir, mas no livro de Lucas diz que era um mudo. Só fala do mudo. Mateus fala do mudo e cego. E no livro de Marcos não fala nada dizendo os tipos de pessoas que estavam naquele culto, naquele dia, onde Cristo estava ministrando a palavra. Eu acredito que tinha mudo, tinha cego e mudo, e tinha vários problemas naquele dia para Jesus resolver, porque a Bíblia diz que nem pão ele comeu. Tamanho era o trabalho, foi trabalhoso naquele dia. Esse dia foi exaustivo para Jesus Cristo. A palavra de Deus diz no livro de Mateus que quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar, evangelizar e entrar nas casas, uma das coisas que ele recomendou foi que expulsasse os demônios, que eles tivessem foco também nisso, repreender Satanás, repreender esse ser espiritual tinhoso, que ele não desiste, que ele quer roubar a nossa fé, ele quer roubar a nossa atenção, ele quer nos modificar, ele quer nos deixar crentes, frequentadores de igreja, mas com a vida espiritual fria, indiferente e com a vida totalmente em desacordo com aquilo que Cristo espera que aconteça.
Nós sabemos que na parábola do semeador, existem as aves do céu que perseguem as pessoas para não entenderem, ou aqueles que não entenderem, as aves do céu vai atrás para roubar, para que as pessoas não entendam a palavra e não sejam abençoadas por Deus. E nós achamos às vezes isso é errado, que a nossa vida está blindada, porque nós não perdemos um culto. E nós nos enganamos com isso. Nós temos que analisar o nosso comportamento e o nosso amor a Deus, como é que ele está. Porque esse ser, ele é tinhoso. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra sangue, é contra os seres espirituais da maldade nos mundos celestiais. E não é pecado expulsarmos demônios, repreender da nossa casa e da nossa vida. Não é pecado, né? Nós devemos sempre fazer isso. Eu faço isso. Lá em casa eu faço isso. Eu repreendo na minha vida, na minha casa, nas minhas filhas, na minha esposa, que nunca tenhamos influência de Satanás para querer descaracterizar a glória de Deus da nossa vida. Aí Jesus mandou ir de 2 em 2 e disse que expulsasse os demônios. Tem uma mulher que há 18 anos ela estava enferma e ela andava encurvada. E graças a Deus ela estava no culto naquele dia. Ela estava no culto, Jesus estava lá, e Jesus pegou a mulher, chamou para o meio, colocou as suas mãos, e ele disse, quando colocou as mãos, a mulher se levantou, ficou normal. E Jesus disse que a mulher estava sendo escravizada por Satanás há 18 anos, disse essa filha de Abraão. Ele atribuiu aquilo ao quê? Atribuiu o quê, irmão? Ele? Aos demônios. E quando nós encontramos os nomes científicos para as coisas, a gente esquece, a gente abandona esse foco, essa visão. Porque para a sociedade atual, para o mundo cristão gospel, já existe nome científico para tudo, a gente abandona, a gente não olha, e a gente não clama, e não vê um ser espiritual por trás, querendo atrapalhar a nossa vida. Mas quando Cristo viu, ele repreendeu, colocou as mãos sobre ela, ela ficou curada. E nós devemos ter vigilância e sempre desconfiar de tudo e entrar no mundo espiritual de Deus e buscar os seus dons e a sua resposta para a nossa vida. Porque nós lutamos contra esse ser espiritual que quer minar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Quer abater a gente, quer crentes desanimados, crente de cabeça para baixo, sem vigor, faltando o culto, sem vir para o culto, sem priorizar Deus, sem dizimar, sem ofertar, sem fazer nada. A gente não quer o melhor para Deus. E pensamos na nossa vida. Tem também um menino que chama o menino lunático. Os pais levaram para os apóstolos não conseguiram, levaram para Cristo. Aí disse, esse menino ele cai, ele baba. A gente faria o quê, irmão, numa situação dessa? Vamos levar para o especialista. Tem algum médico especialista? Porque ao longo desses 2022 anos, se deram nome para tudo, e quando dá nome para tudo, a gente deixa de buscar o Espírito, a visão de Deus, e empurramos tudo para a classe médica, para a classe científica, quando na verdade naquela criança era o quê? Era um ser espiritual, maligno, que pegava o menino, alterava ele, jogava ele no chão, ele babava e ele cuspia. Então nós devemos voltar ao passado. Pelo menos rever essas coisas, rever esses conceitos. Analisar também a nossa vida, a nossa família, vigiar mais sobre a nossa família. Blindar mais a nossa família desse ser espiritual chamado Satanás. Pois bem, nesse texto de Marcos, diz que foi uma grande multidão para lá. As pessoas entraram naquela casa onde Cristo estava. E o trabalho de expulsar demônio foi um trabalho intenso naquele dia. Ele ficou exausto. Tamanho era o apoderamento espiritual e maligno na vida das pessoas.
E nós, como igreja, às vezes abandonamos o fervor espiritual, os dons espirituais, e tudo é natural para nós. Porque a casa de Deus, a igreja de Deus, é a solução para esse mundo. Ela é a solução para as coisas. Nós devemos abrir as portas, a porta da nossa casa, da nossa igreja, dizer: Cristo, entra nela e revela a nós o que está acontecendo. E nesse trabalho foi intenso. Intenso. Ele não mandou ninguém para o médico. Ele trabalhou de tal maneira que a fome sumiu. Porque tamanho era o foco dele. Levaram comida, ele não aceitou. Ele não comeu porque não tinha tempo, porque era muito trabalho. E hoje a gente não quer ter trabalho para trabalhar na obra do Senhor. Para Deus usar a nossa vida. Só um parênteses, irmão. Domingo passado, tem um obreiro lá chamado Paulo. Os irmãos conhecem aqui? Paulo partiu para cima, irmãos. Sabe de que hora Paulo foi dormir? A gente chegou de 9h30, saímos de 11h30 da noite. Ele foi dormir de 4 da manhã. 4 da manhã. Eu disse: por quê, Paulo? Ele disse: pastor, eu cheguei em casa exausto. Isso aqui, tudo dolorido, meu corpo todo dolorido. Foram falar com a família de Jesus e disseram assim: ele está fora de si. Aqui, nesse texto. Disseram: Maria, é preciso você ir lá com a família, porque hoje o poder sobrenatural está na vida dele, na vida daquela casa, e se vocês não forem lá, até agora ele não parou, e ele não parou nem para comer, nem para nada, e nós estamos julgando que ele está fora de si, porque é coisa sobrenatural que ele está fazendo naquela casa. Trabalho de libertação, trabalho contra as trevas, que quer modificar, que quer roubar. Nós vamos ver isso mais na frente. A paz, a bênção de Deus sobre nossa vida. Aí Paulo disse: pastor, eu fui dormir de 4 horas da manhã que eu não consegui dormir. Porque é trabalhoso e exaustivo. Nós devemos dobrar nosso joelho e pedir a Deus uma direção, e um dom espiritual e uma revelação, para a gente saber o que é que está acontecendo na nossa vida. Ser um canal de bênção na igreja. Às vezes a gente fala assim, dons espirituais, a gente ignora isso. E vamos no natural, cuidando das coisas na parte natural. Pois a Bíblia diz que em Atos, naquela época, os apóstolos, os discípulos, faziam sinais e maravilhas, devido ao avivamento que havia na vida deles. Hoje em dia a gente diz assim: irmão, vai para a igreja. Eu não sei não, eu não vou não. Eu vou assistir aqui um programa de televisão, eu estou cansado. Pois aqui, irmãos, a coisa era tão importante que a fome sumiu, e a gente sabe que quando tem coisa importante, a fome desaparece. Você não para nem para comer. Segunda-feira passada, eu acordei de manhã. Eu estou dando esses exemplos para você ver como foi exaustivo para Cristo esse momento. Como é desgastante. E o amor e a preocupação de Cristo em exercer esse poder sobrenatural para abençoar as pessoas. Porque mais na frente ele vai falar sobre um valente que domina as casas, e só um valente maior consegue segurar esse valente. Ele está falando da bênção dele sobre as casas. Acordei de manhã. Aí de manhã lá em casa, eu vou fazer a comida das meninas. Aí arrumo Laura, e Vivi vai fazendo as coisas dela. E eu falava assim, e eu vi um chocalhinho. Um chocalho perto de mim. Aí eu procurava o chocalho. Aí eu continuava. Quando eu conversava, o chocalhinho. Aí eu fui assim no hall, assim, dar uma olhada. Essa zoadinha não para aqui, só para quando eu paro. Aí quando eu falava, o chocalhinho. Aí eu peguei, desci, peguei a moto, fui trabalhar, botei o capacete.
Quando eu peguei a BR, a pressão nos meus ouvidos diferente. Quando eu cheguei na empresa, quando eu falava, o chocalhinho, o meu ouvido. O barulho de 2 horas de grito e de urros afetou o meu ouvido. O que aconteceu aqui nessa rua, nessa casa, nesse dia, chamou a atenção. Os gritos e os urros de pessoas influenciadas e dominadas por Satanás. E correram e foram falar para a família dele: vá lá, porque ele está fora de si. Os escribas estavam lá, quando perceberam o movimento, disseram que ele estava expulsando os demônios pelo dedo de Belzebu, que o pessoal diz que é o 4º demônio na hierarquia, né, de Satanás. Aí Jesus disse assim: Satanás pode expulsar Satanás? Um rei dividido contra si, ele pode subsistir? Satanás tem poder de expulsar Satanás? Não tem. Se eu estiver do lado errado, só tem um que pode mudar o quadro. Não é Satanás. Porque Satanás, ele não vai resolver a situação tenebrosa da vida de ninguém. Porque ele não se divide. Ele vai matar, roubar e destruir. E nós temos que clamar e chorar e pedir àquele que consegue resolver. Jesus falou assim: um rei dividido pode subsistir? E uma casa dividida, ela pode subsistir? Irmãos, a gente tem que analisar e pensar assim: a nossa casa está de que lado? O que é que rola dentro da nossa casa? O que é que rola na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos? Para a gente saber de que lado nós estamos. Ele disse: se Satanás se levantar contra si, mesmo e for dividido, ele não pode subsistir, antes ele vai ter fim. Então ele disse: Satanás não faz o que eu estou fazendo. Só quem consegue libertar as pessoas é se nós passarmos para o outro lado, para o lado do libertador. Amém, irmãos? Amém. Então isso é doutrina para a nossa vida. E nós devemos pensar. Nós devemos expulsar os demônios. Eu não estou falando da vida de vocês. Eu estou falando nós como cristãos. Nós devemos ser ousados, abrir a boca e gritar: vai-te embora, Satanás, em nome de Jesus. Não modifica a minha vida, me batiza com o Espírito Santo. Renova o meu ser, me dá amor, Deus, por ti. Então nesse dia ele foi conhecido como uma pessoa que estava fora de si. Deve ter começado, não sei, de 11 horas, meio-dia, 1 da tarde, 2, 3, chega comida, ele não come, ele entra pela tarde, a cidade entra em alvoroço, a rua, gritos, demônios saindo, pessoas libertas, pessoas acusando, e a única solução é chamar a família dele para resolver isso. Irmão, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu estou nos cultos lá em Santo Reis, não tenho vergonha de expulsar demônio. De jeito nenhum. A família dele chegou na porta e quiseram atrapalhar, dizendo: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. E a casa cheia de pessoas, os testemunhos de libertação na frente dele, e era muita gente. Disseram: os teus irmãos se procuram, estão lá fora. Ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Talvez já cansado, desfigurado, que ele era homem também. Olhou para as pessoas em redor dele, talvez os cegos, os mudos, aleijados, as prostitutas, as pessoas que estavam com a vida totalmente torta. Ele disse: aqui está a minha mãe e meus irmãos. As pessoas que ele estava impactando naquele. Devemos deixar Deus impactar a nossa vida também, irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus
Esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Aí ele entra em outro assunto, falando para os escribas que diziam que ele expulsava demônio pelo dedo de Beelzebu. Agora ele vai dizer por que ele está fazendo aquilo. Ele diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Eu penso o seguinte, irmão, nós podemos construir todas as estruturas da nossa vida, sociais, materiais, conjugais, sentimentais, mas essas estruturas, elas não estão imunes aos ataques de Satanás. Jesus está dizendo: o que eu estou fazendo aqui é tentando manter e abençoar a casa das famílias, amarrando essa valentia espiritual que passa as portas, que passa as cercas elétricas, que passa as câmeras de segurança, que passa tudo. E o que eu quero fazer aqui é evitar que Satanás saqueie a vida das pessoas. É isso que ele está dizendo. Ninguém amarra esse valente. Só quem amarra a valentia de Satanás para não roubar a nossa vida, só quem prospera a nossa vida é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele quer nos dar, e Ele quer segurar, e Ele quer manter, e Ele quer proteger essa valentia espiritual que quer abater a nossa vida. É a nossa casa, é a nossa família, é a igreja de Deus, é a obra de Deus que está em jogo. E esse dia, irmãos, foi totalmente exaustivo. Pense no dia, eu entrei aqui e me senti como se fosse o próprio Jesus Cristo naquela casa, praticamente sozinho, sendo atacado, como alguém que estava agindo pelo dedo de Beelzebu, e ele focado na vida das pessoas e revelando esse plano macabro e diabólico de Satanás. Amém, irmão Max? Vamos louvar uma canção do Senhor, depois a gente passa para o pastor Macena. Eu encerro essa breve palavra na nossa vida, que a gente possa pensar. Eu daria um título assim, irmão: o dia que Jesus ficou exausto, né? Ficou exausto. E eu queria pedir para você ficar de pé, para a gente louvar essa canção, no nome do Senhor Jesus, declararmos que há poder no nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que abençoa a nossa Há poder no nome de Jesus. Há poder no
cadeias quebrar, cadeias quebrar. Declara nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez. Das trevas, vai embora em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu também estou ouvindo. Bem forte ao Senhor nessa noite. E há poder no nome dele. Esse nome abriu o céu sobre nós. Esse nome abriu a glória de Deus sobre nós. Esse nome nos dá um novo caminho. Estamos falando do sangue de Deus que morreu na cruz, que pode trazer um avivamento novo para a nossa vida. A glória de Deus sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Seja mais do que vitorioso no poder desse nome. O nome libertador. O nome que ficou exausto por nossas vidas, para nos abençoar. Recebe a bênção de Deus nessa noite na tua vida. Não sai daqui. Sai daqui de outra forma. Abençoado por Ele, o Deus Todo-Poderoso. Cadeias quebrar, as cadeias quebrar. Mais uma vez. Cadeias quebrar, cadeias Cadeias quebrar. Declara alto, vai. Cadeias quebrar.
forte ao Senhor. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mais forte. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder. Há poder no nome. Esse é o nome do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Venha a tua glória sobre nós, Senhor. Sobre nossas vidas. O teu avivamento. A tua libertação sobre nós. Em nome de Jesus.